Oi, Ana Júlia, tudo bem? Bom, então vamos repor a aula que você não assistiu, né? Bom, a gente na aula de filosofia que você não participou, sua mãe falou comigo, né? A Rose também falou, o pastor Reginaldo também falou comigo. Não estava aparecendo para mim aceitar você, tá? A gente não teve aluno que teve esse mesmo problema e estava saindo, entrando da plataforma até conseguir entrar, né? E aí deu certo. O seu eu não sei, ela até. O pastor veio falar comigo, que já parece que não é a primeira aula que isso acontece com você, né? E realmente eu não sabia. Quando isso ocorrer, pode mandar mensagem para mim, pra gente tentar solucionar essa situação da melhor forma possível. Porque é muito ruim realmente a gente ficar para trás, não ter como assistir às aulas, né? Então vamos lá. Sinta-se exclusiva que essa aula é só para você. A gente na nossa aula de filosofia, a gente estava trabalhando o capítulo 6 do livro do segundo bimestre, tá bom? Então, como eu tinha falado, não sei se você estava na aula da semana passada, a gente vai permanecer com o livro do segundo bimestre ainda durante mais um tempo. Até pelo menos finalizar a maior parte do conteúdo dele, para que a gente possa iniciar no material novo que vocês adquiriram, né? E aí o livro do segundo bimestre, agora nesse capítulo 6, a gente fizemos na aula passada uma revisão do que a gente já falou, né? Sobre algumas questões da filosofia, e iniciamos hoje o capítulo 6, que está na página 247. Tá? A gente fez a leitura então da página 247 até a 251. Tinha uma tarefinha para casa que tinha ficado semana passada e tem uma tarefa dessa semana. Eu pedi para todo mundo que fez as atividades, entregou as atividades na plataforma, para seguir aquele modelo de mensagem que eu mandei no grupo do WhatsApp, porque facilita a minha correção, porque a plataforma tem algumas limitações quanto à busca de alunos. E aí, por seguindo aquele formato, a gente consegue então ter um resultado melhor, né? Então vamos lá. O capítulo 6 está na página 247, a gente falou sobre a morte. A morte na sociologia, ela é entendida como um fenômeno social, né? É um fenômeno que todos os indivíduos vão passar por ele. Já na filosofia, ela está relacionada à nossa experiência. Muitas das vezes a morte, nesse caso, ela condiz ao aspecto de como você vai levar a vida, né? Lá na página 248, quando a gente começou a estudar, aparece duas expressões ligadas à morte. A primeira, Carpe Diem, e a outra, Nirvana. A Carpe Diem seria uma expressão romana que significa colhe o dia ou aproveite bem o dia. A expressão Carpe Diem tem sido muito utilizada pelos jovens hoje em dia em tatuagem. Você já deve ter visto alguma tatuagem de alguém que escreve a expressão Carpe Diem, uma expressão romana. Na verdade, historicamente, essa frase ela não tem muito otimismo como as pessoas esperam que ela tenha quando optam então fazer uma tatuagem disso, né? No passado, essa expressão ela era dada ou falada pelas pessoas que eram mais céticas, ou seja, que não tinham uma crença em um ser superior tão bem definido. E então, essa expressão Carpe Diem era uma forma, né, de enunciar que você deve confiar no amanhã, entretanto, você deve viver a sua experiência do hoje, porque o seu hoje é o que importa. Já a expressão Nirvana, ela referencia-se à perda do sopro, né? Ou seja, é a morte em si. Então, a Nirvana é uma expressão que era dita com uma perca do sopro, né, em Buda ou em Brahma.
né, que são duas entidades religiosas do budismo. E aí, quando você estaria nessa situação, a sua mente ela estaria num processo de apaziguamento, onde nesse processo de apaziguamento cessaria todos os seus desejos, as suas dores, as suas vontades, todos os seus sentimentos. E nesse momento a sua alma, quando você finalizasse esse processo, né, a sua alma então estaria pronta aí para transmigração, então pela passagem ou para reencarnação, ressurreição, tá bom? Na aula nós falamos sobre a questão do aprender a morrer. E o aprender a morrer, ele começa, né, uma expressão do Sócrates, que é um filósofo já da anterior à era cristã. Ele viveu por volta do ano 400 a.C. E a única coisa que, segundo a visão de Sócrates, era a ocupação do filósofo, era preparar-se para a sua morte. Então, na visão do Sócrates, você deveria trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua mente, para que quando você viesse passar por esse fenômeno, que era apenas uma vez, era uma coisa única, você estaria preparado. O Sócrates ele foi condenado ao suicídio. Na época, a pena de morte dele foi interessante, que ele não foi executado, né? Se você pega, por exemplo, outras pessoas que foram condenadas à morte, ou foi enforcamento, né? Ou foi para fogueira, ou coisa assim. O Sócrates ele foi condenado a tomar um veneno chamado cicuta. E ele tomou esse veneno, né? Que foi uma obrigação. Colocou então que era a pena de morte dele. Posterior ao Sócrates, já em 1500, ou seja, 2000 anos depois de Sócrates, temos o Michel de Montaigne. Né? O Michel de Montaigne foi também um filósofo e era também um orador romano. E ele falava, né? Ele expressava assim, né? a frase de Cícero, onde falava que não há outra coisa senão preparar-se para a morte. Então, durante muito tempo, a filosofia e boa parte da humanidade preocupou-se muito com a morte. Basta você lembrar lá do 6º ano, quando você estava estudando o Egito Antigo, lá no 6º, 7º ano, e você estudou lá sobre a mumificação. E aí a mumificação é um exemplo, então, de que o preparo para a morte, ele é algo longo, é um processo longo, que necessita de envolver uma série de ritos, uma série de preparos, né? No contexto religioso, a gente tem o hábito de enterrar aqueles nossos familiares que morrem, ou então, mais recentemente, de cremar eles, né? E esse hábito que a gente adquiriu de fazer o enterro, o primeiro ancestral nosso que fez isso a primeira vez foi o Homo neanderthalis. Eu até coloquei no WhatsApp uma matéria sobre isso da revista Veja. A leitura desse artigo é uma leitura obrigatória, então depois você faça a leitura. E aí, nessa visão, então, do enterro do Homo neanderthalis, seria o primeiro ato de consciência de morte que os humanos tiveram. Porque, segundo Montaigne, o que nos separa dos demais animais é a nossa capacidade de saber que nós vamos morrer. Porque, segundo ele, os animais não têm essa consciência. Eles não têm consciência de morte, né? Eles têm consciência de perigo, né? De algo do instinto, fazer alguma coisa para se proteger o resto da manada, ou um filhote, uma coisa assim. Mas a consciência da morte os animais não têm. Para o Montaigne, então, nós somos os únicos seres que temos essa consciência, e isso que nos faz humanos, né? E aí, o primeiro humano a ter essa consciência de morte foi o Homo neanderthalis, que está lá a notícia no
no WhatsApp para todo mundo ler. Há uma versão da religião sobre a morte, né? Numa visão ateísta, seria de que Deus teria inventado o homem unicamente, aliás, o homem teria inventado Deus unicamente para ele não ter medo do pós-morte. Aí até tem um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele analisa isso. Ele fala que foi o homem que inventou Deus para que o homem não entrasse em pânico, porque senão ele ficaria doido por saber que quando ele morresse o corpo dele ia decompor e ele não ia para lugar nenhum mais, né? Ia acabar. E aí então ele teria se inventado Deus para ter um conforto para si mesmo, né? Para quando ele morresse saber aonde ele iria. É uma visão dentro da filosofia aceita, tá? Então a filosofia, como ela lida com o campo científico, e esse é um pensamento científico do século XX já, você considera isso, tá bom? Tem um fator da filosofia que também é chamado niilismo, tá? Depois você olha, com N, niilismo. E a filosofia então ela busca esses recursos, né? Essas hipóteses, essas teorias para tentar entender esse fenômeno da morte. A morte durante muito tempo ela foi um tabu, né? Depois de um tempo isso perde posição para a sexualidade, e aí você começa inclusive o livro traz o exemplo da pornografia, tá lá na página 249. E aí esse exemplo que o livro dá fala que até os anos 50 o maior tabu da sociedade, ou seja, a coisa mais polêmica da sociedade, era a pornografia. Por que nos anos 50 isso muda? Porque nos anos 50 surge a primeira Playboy. E a primeira Playboy foi de uma atriz famosa chamada Marilyn Monroe. E a Marilyn, ela teria se tornado um sex symbol no mundo todo, né? Até quando ela morreu. E é um símbolo, né? A Marilyn é um símbolo do feminismo, contra a opressão, do machismo e de uma série de outras questões. Mas há um ponto interessante que nós temos que salientar sobre isso, é que as pessoas foram se acostumando à ideia no caso do exemplo que o livro traz da pornografia, e precisou de uma outra coisa para pôr no lugar. E aí a morte toma à tona de novo. E aí tem um filósofo que estuda aí chamado Zygmunt Bauman. E o Bauman fala que as pessoas começam a ter medo então dessa morte, porque vai ficando as relações cada vez mais fluidas. E aí a noção de tempo vai ficando cada vez mais rápida para você. Você começa a ter um avanço muito rápido, um crescimento muito rápido, ao ponto de se preocupar com o seu envelhecimento. E junto com o envelhecimento, todos nós sabemos, vem a morte, né? Tem um exemplo muito legal na página 249, que fala de que as crianças eram levadas para os velórios. Por quê? Para que desde jovens as crianças tomassem consciência da morte, né? Que essa consciência da morte era fundamental para essas crianças, para ter noção de perigo, por exemplo, noção de certo e de errado, de como que acontecia o ciclo natural da vida. A gente falou sobre algumas questões de celebrações relacionadas à morte no livro, na página 249. Tem o Dia dos Mortos, ou em espanhol Dia de Muertos, que é uma celebração que ocorre todo ano lá no México, né, que celebram os mortos. Tem algumas regiões que eles chegam até retirar o crânio, né, as caveiras lá dos familiares do túmulo para essa festa. Uma festa muito famosa no México. E aí então, junto com essa questão da morte, nós chegamos lá na página 251 com um texto do filósofo Fernando Savater,
onde ele trata, né, a questão da morte e como foi a sua primeira, o seu primeiro momento, né, assim, o primeiro contato dele com alguém morto e de que forma que isso impactou ele na forma dele pensar, né? É muito interessante que o Fernando, que é o filósofo que a gente está estudando, ele vai falar que a consciência da morte, ela é uma realidade que acomete as pessoas, né? E essa noção que vai nos acometer ainda muitos jovens vai nos trazer medo, vai nos trazer sensações de perigo, né? Algumas vezes. Muitas das vezes também essa sensação de perigo é o que evita a gente de arriscar tanto, né? O que evita você de fazer uma aventura aí, de pular de algum lugar alto, né? Alguma coisa assim. Muitas das vezes é o medo que você tem da morte. E esse medo que você tem da morte é uma das evidências aí do seu primeiro contato, ainda jovem, né? Das suas primeiras experiências, que é o que ele chama de consciência de morte. Tá bom? Pra gente encerrar, eu tô tentando resumir que a gente teve uma aula de 40 minutos. Eu vou tentar fechar em 20 pra gente você conseguir sintetizar melhor, tá bom? E aí ele vai trazer, né, o texto vai trazer algumas coisas sobre a questão da obscenidade. Tá lá na página 249, você volta depois para ler, né? E a questão do criar, né, que é o termo da criogenia. Então todos esses termos que estão na página 249, você tem que voltar à leitura. Tem uma videoaula que está sendo sugerida pelo material didático na página 249, tem lá o link, né? Você vai entrar na plataforma e assistir essa videoaula. Também é obrigatória, tá, Ana Júlia? Então você entre e participe. Então, pessoal, Ana, eu acho que basicamente foi isso. A gente trabalhou 3 páginas na aula de hoje. Você volta depois, à medida que você for assistindo essa aula e depois na sua leitura individual. A gente analisou essa imagem da página 247 e leu até a página 251. Essas atividades 1, 2 e 3 que eu havia passado para casa, eu vou passar a correção no WhatsApp. E ficou as questões 1 e 2 da página 251 para ser entregues até semana que vem, tá bom? Desculpe mais uma vez pelo transtorno, eu realmente nem sabia da situação, né? Quando o diretor da escola entrou em contato comigo, aí passou o contato da sua mãe, eu falei com ela. Espero que essa situação não se repita de novo. A partir da semana que vem, provavelmente nós vamos utilizar o aplicativo do Google, não do Microsoft, porque está tendo muito problema mesmo do Microsoft. E aí do Google parece que está saindo melhor, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você tem meu telefone, você pode me mandar mensagem. Sua mãe tem agora meu número, pode falar comigo, tá bom? A gente está à disposição. Se eu não puder responder na hora, assim que possível, no mesmo dia, claro, eu respondo para você ou para quem precisar. Então, tchau. Bom, feliz dia do estudante, que é hoje, dia 11 de agosto. Então, uma boa celebração pra gente que é estudante. Vamos celebrar estudando. Tchau, até mais.